sexta-feira o governador foi lá na Praça Cívica e inaugurou as luzes natalinas da cidade. Está bonita lá a Praça Cívica. Você também ali na Praça Tamandaré está bonita também. Então é aquele momento do ano onde muita gente gosta, né? Natal chegando, algumas coisas especiais, estar com a família, muita comida, né? Presente, aquela coisa toda. Então o que nós vamos fazer nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre Natal, nesses próximos 3 domingos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre 3 personagens bastante característicos do Natal. O primeiro deles que nós vamos estar falando é de José. No domingo que vem a gente vai falar sobre Maria e finalmente daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre Jesus. De uma certa forma, talvez este evento esteja entre os mais populares do mundo. Dificilmente você vai chegar em algum lugar que a pessoa nunca ouviu falar sobre Natal. Na verdade, muita coisa tem se falado sobre Natal. Alguns, na verdade, os historiadores dizem que o Natal, o nascimento de Jesus, na verdade aconteceu uns 3 anos antes de Cristo. Uns 3 anos antes de Cristo, Jesus nasceu, né? Então, a gente tem o nosso calendário, né? Agora seria 2020, né? Então, Jesus estaria fazendo 2020 anos, mas na verdade parece que ele estaria fazendo 2023, é alguma coisa assim. E parece que ele, na verdade, não nasceu em dezembro, parece que nasceu em abril, mas é aquela coisa, né? A gente realmente não sabe. O ponto, na verdade, sobre o Natal é de nós estarmos meditando sobre o que significou isso. Se somos cristãos, talvez na mesma proporção, talvez, da Páscoa, o Natal talvez seja um dos eventos principais, porque foi quando o Salvador, se você acredita que Jesus foi o Salvador, foi o Messias prometido, foi quando na verdade ele veio à Terra. Então, se na verdade acreditamos nisso, isso se torna um dos eventos, talvez para nós, o evento mais importante, paralelamente à morte dele. Essa história tem sido contada, a natividade tem sido contada, tem sido representada, tem sido encenada de várias formas por várias pessoas. E todos nós, de uma certa forma, temos alguma ideia sobre Natal. Para alguns é uma memória alegre, para outros é uma memória talvez não muito alegre. Mas quando nós falamos sobre esses personagens que estavam vivendo aquela situação, talvez essa ideia do Natal tome um espaço e um significado diferente. José, com certeza, foi o menos famoso dos 3, né? Na fé católica, Maria tem uma expressão muito grande. Jesus, com certeza, tem uma importância muito grande. E José é aquele terceiro personagem lá. A gente fala sobre ele, mas ao mesmo tempo não se tem muita coisa sendo falada, sendo pregada, sendo ensinada sobre ele. A própria Bíblia, os próprios evangelhos não trazem muita coisa sobre José. Ele parece não ter sido um homem famoso na época, não era um homem conhecido. Em Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus Cristo, e nessa genealogia o que nós temos? Nós temos lá, começando de Davi, nós temos, está precisando trocar aí? Alô, melhorou, tá certo. Então, começando na genealogia em Mateus 1, a gente vê lá que ele era descendente de Davi. Fala que Davi gerou Salomão. Então, pela linha de Salomão ali, cuja mãe tinha sido Batseba, mulher de Urias, e por aí afora. Quando você chega ali no final da genealogia, lá no versículo 16 diz: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Em Lucas capítulo 2, fala que depois de Jesus ter completado 8
dias ele foi levado ao templo, e no final dessa apresentação ao templo, onde também o garoto era circuncidado, no versículo 39 de Lucas 2 diz que depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Então, na verdade, de onde ele era de Nazaré. José era um homem de Nazaré. Jesus, na verdade, ficou conhecido como o homem de Nazaré, né? Sua família era de Nazaré. Em Lucas capítulo 2, nós temos uma outra parte, em versículo 41, que diz o seguinte: todos os anos, seus pais, está falando aqui dos pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, então nós estamos falando aqui de um pré-adolescente, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa. Então aqui nós sabemos que provavelmente José ainda estava vivo, né? Porque estava voltando de Jerusalém. Voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem e caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Aqui está falando de Jesus, não do pai dele. Versículo 48: quando seus pais o viram, ou seja, José estava lá, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então, uma coisa que a gente sabe é que provavelmente até a adolescência de Jesus, José estava ali presente. Mas nós não sabemos muita coisa depois disso. Na verdade, a Bíblia não menciona nada depois disso. O que mais que nós sabemos sobre José? Mateus capítulo 13, no versículo 53, nós encontramos a seguinte passagem, dizendo, Mateus 13, 53: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Jesus estava aqui na sua terra natal, ali na região onde ele nasceu, ali na Galileia, na parte norte da Galileia, na parte norte do lago de Genezaré. Essa era a região onde Jesus vinha. E ele estava ali ensinando, contando parábolas. E no capítulo 13 de Mateus são várias parábolas que ele conta. Versículo 54 diz assim: chegando à sua cidade, que cidade era essa? Nazaré. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Ele estava lá em Nazaré ensinando. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? E aí vem a coisa interessante: não é este o filho do carpinteiro? Nós sabemos que José era o carpinteiro. O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tinha irmãos. 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? Além desses irmãos, ele tinha irmãs também, Jesus. De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Recentemente eu tenho ouvido algo interessante. Pessoas falando: não, na verdade a família de Jesus era muito rica. Carpintaria naquela época dava um dinheiro maluco. Só que não é isso que você vê nessa passagem, não. Na verdade, aqui claramente que eles estão falando: peraí, esse cara falando essas coisas todas, mas ele era ali o filho do carpinteiro, o filho da Maria, e falava aqui. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Diz aqui: de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ou seja, apesar dele vir de uma família humilde, como é que ele conseguiu essa sabedoria toda? Sabedoria nessa época era algo que vinha daqueles que tiveram a oportunidade de ser treinados pelos rabinos na época. E normalmente
os mais nobres na sociedade, os filhos acabavam fazendo isso. Tinham condição de estudar mais. Com 13 anos de idade, eles eram colocados aos pés de um rabino para poder aprender. O filho do carpinteiro, o filho do pescador, que na verdade era o caso lá dos apóstolos, da maioria deles, não foram aqueles que tiveram a oportunidade de continuar no seu ensino. Ainda que Jesus aparentemente teve algum tipo de treinamento, por ele ser tão excelente naquilo que ele fazia. No entanto, aqui está falando claramente, essa passagem mostra, olha, é o filho do carpinteiro, não é? Puxa, era de se esperar realmente, porque o pai dele tem muito dinheiro, era o filho do carpinteiro. Não, se escandalizavam com aquilo. Como é que um cara simples desse vai querer ensinar essas coisas todas para a gente? E não acreditaram nele por causa disso. E Jesus não fez milagres por causa disso. Então nós sabemos que José, na verdade, era um homem do povo, um carpinteiro, um homem que trabalhava e sustentava a sua família. Basicamente, essas são as coisas que a gente sabe sobre José. Uma conversa com Leslie, ela falou, puxa, não teria sido simples para o pessoal que escreveu os evangelhos simplesmente colocar lá uma sentençazinha dizendo, José morreu quando Jesus tinha 20 anos, alguma coisa assim? Poderia até ter sido simples, mas se não foi colocado é provavelmente porque não faz diferença, porque não tem importância. O que tem importância, no entanto? 2020 anos tem se passado e nós estamos aqui falando desse carpinteiro, homem simples, que na verdade você não encontra nenhuma pregação dele na Bíblia, você não encontra palavras de sabedoria dele. No entanto, eu e você estamos falando desse homem. Porque ele é pai de Jesus, obviamente, é um pouquinho mais do que isso. Eu só tenho um ponto sobre o qual eu queria falar hoje. E o ponto que eu queria falar hoje com cada um de nós é: nossa maior pregação é através de nossas vidas. Nossa maior pregação é através de nossas vidas. Homens constroem grandes prédios e monumentos e colocam seus nomes lá. Eu passo caminhando, eu passo por muitos prédios. Prédio Dona Lucinda. Provavelmente a Dona Lucinda era a mãe do engenheiro que construiu aquele prédio. E ele quis homenagear a mãe e colocou lá Dona Lucinda. Se você for falar com o Paulo, que trabalha com muitos condomínios, você vai ver nome de muita gente em condomínio, em edifício. Tem nome de pessoas em rua, né? Tem nome de pessoas em monumentos, tem nome de pessoas em aeroportos, em cidades, né? Presidente Prudente, né? Uma cidade lá do interior de São Paulo. Presidente Prudente, é o presidente que se chamou Prudente. Rua Nestor Pestana, é o nome de um fulano lá que chamava Nestor Pestana. Aeroporto Santos Dumont, né? Então você tem isso aí tudo. E esses nomes são todos colocados para que aquela pessoa não seja esquecida. E aqui nós temos um homem que não construiu nada, a não ser algumas mesas e cadeiras, né? Mas que a gente não tem nenhuma memória dessas cadeiras e mesas que ele construiu. E no entanto nós estamos falando dele aqui 2000 anos depois. Esse homem simples tem seu nome na história, porque quando Deus decide que Ele vai pregar através da vida de uma pessoa, isso acontece. Daqui a alguns anos, a maioria de nós aqui, quando eu falo alguns anos, algumas décadas provavelmente, muitos de nós aqui não vão estar aqui mais. Eu sei que eu não vou, provavelmente sou o mais velho aqui, não vou estar mais aqui. Os mais jovens ainda vão estar. Eu digo sempre que quando eu morrer, Leslie vai chorar por uma semana. Depois disso, a vida continua, vai embora, acabou. No entanto, nós estamos falando aqui de um homem 2020 anos depois. E a razão que nós falamos dele é pelo que está escrito em Mateus capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Vai ser importante que a gente acompanhe isso. Mateus capítulo 1. Vamos ler no versículo 18. E diz assim:
prometido em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Interessante que ele lhe pôs o nome de Jesus. Meninas naquela época casavam-se muito cedo. Menarca, primeira menstruação, estava pronta para casar. Ela provavelmente tinha entre 13 e 15 anos de idade. Isso é o que a maioria dos historiadores acreditam que era o caso. A gente não sabe a idade dele, mas essa era a idade dela. Ele provavelmente devia ser um homem, talvez até uns 10 anos mais velho, que era normal, mas devia ser mais ou menos por isso. E o que acontecia, na verdade, é que, diferentemente, naquela época, o que acontecia é que, quando uma família combinava o casamento com a moça de uma outra família, esse rapaz tinha um ano onde ele estaria preparando o dote. Dote era o que era pago para a família da noiva. Em alguns lugares do mundo ainda existe o dote. Na África ainda existe dote. Quanto mais educada em termos de escolaridade a moça tem, maior o dote, né? Maior o preço da joia. E na verdade era uma maneira do homem expressar o quão valiosa aquela joia que ele estava tirando daquela família é para ele. Então ele entregava esse dote para a sua família. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, tem um anel de brilhante que se dá, né? Mais ou menos isso, né? E o que se diz na verdade na história é que esse dote que era entregue à família, o pai deveria, na verdade, guardar esse dinheiro, porque no caso do homem morrer e dela ficar viúva, ela teria um dinheiro para qual ela poderia se manter. Então havia um propósito para isso. Além disso, era o momento onde ele ia, com esse dote, provar que ele podia sustentar a sua família. Então, por um ano, eles ficavam ali, entre aspas, casados, mas não casados. O contrato tinha se iniciado, mas eles não tinham contato físico. Terminado esse ano, o dote sendo pago, ele vinha e desposava essa moça. E aí sim, eles viviam uma vida conjugal. O que aconteceu foi que durante esse ano, ela aparece grávida. Complicou. Ele sabia, esse filho não é meu. E a primeira coisa na mente dele foi: bom, eu vou sair dessa, porque o filho não é meu, como é que eu vou ficar nessa situação? Mas a coisa interessante sobre José era o coração dele. Mesmo acreditando que ela tinha feito algo que não era certo, ele estava preocupado com a reputação dela. Isso vem de um coração nobre. Mais importante do que a dor que eu estou sentindo é o mal que eu potencialmente posso causar para o outro. Como é o meu coração e o seu coração hoje? Eu estou preocupado mais com o mal que eu vou causar no outro do que com a dor que eu estou sentindo e a justiça que eu acho que eu mereço. Porque ele podia estar sentindo: meu amigo
Isso não vai ficar assim não. Eu estou aí com esse dote aí, e ela vem e me aparece grávida. No entanto, no coração dele havia uma preocupação maior. Eu estou preocupado com a imagem dela. Eu não quero completamente destruir a imagem dessa moça. Nazaré é uma cidade pequena. Alguns dizem que Nazaré talvez tivesse em torno de 600 pessoas. Meu amigo, 600 pessoas, todo mundo vai saber da história. Pareceu grávida, vai saber todo mundo. E ele fala: eu vou manter um negócio quieto aqui. Isso não é para mim, mas eu não quero prejudicá-la. No entanto, o anjo vem. Agora, essa coisa do anjo também é complicada. Por quê? Porque quando o nosso coração está endurecido, a gente não está importando se eu tive um sonho, se eu tive outro sonho, né? Eu estou importando o que está me queimando ali dentro. Não importa o sonho que eu tive, não importa o que está escrito na Bíblia, eu quero é justiça para a minha causa. Complicado também isso. Mas está aqui um homem que decide se submeter a Deus. E é por isso que eu e você estamos falando desse homem até agora. Se ele tivesse tomado um outro curso na vida dele, isso não teria acontecido. Nós não estaríamos lembrando dele. Imagine essa situação. O anjo fala, mas dentro do seu coração você está perguntando: bom, o anjo falou isso, mas o que o povo vai falar? Qual é a imagem que vão ter de mim? De duas uma: vão achar que eu fiz o que eu não deveria ter feito e engravidei essa moça, ou talvez vão falar que eu sou na verdade um bobão que está casando com uma moça que o outro engravidou. Seja como você for, ele estava numa situação aqui complicadíssima. Porém, esse homem tomou a decisão não de fazer o que as suas emoções diziam para ele fazer, não o que o seu coração dizia para ele fazer, mas o que Deus queria que ele fizesse. Situações que a gente passa em nossas vidas não são um problema. Todos nós vamos passar por várias situações. Algumas situações mais complicadas, outras situações menos complicadas. A grande coisa é como é que nós vamos reagir a essas situações. Situações boas, situações más vão acontecer com cada um de nós. Pode escrever. Talvez você tenha sido uma pessoa muito abençoada na sua vida e não tenha vivido coisas muito difíceis. Ou talvez você tenha vivido coisas muito difíceis. Não importa se as coisas têm sido boas ou más. Não é a situação que você passa, não é a situação que eu passo, é como eu reajo àquela situação que faz a diferença. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, no entanto, terem atitudes completamente diferentes, ou em como elas vão responder àquela situação. Não perdoa essa pessoa por causa do que ela me fez. E nós achamos que o problema está no que foi feito até nós. No entanto, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se você não perdoar o seu irmão 70 vezes 7, Deus não vai te perdoar também. Não importa o mal que tenha sido feito a você, e algumas coisas são ruins que têm sido feitas conosco. Algumas coisas são muito ruins, muito ruins. Não estou dizendo que elas não são ruins, são muito ruins. Porém, Deus, Jesus contou uma história falando: olha, o que na verdade está sendo perdoado de você é comparado com alguém que é perdoado uma grande dívida, e aí ele vai cobrar lá a merreca de alguns reais do seu companheiro. Uma grande dívida foi tirada dele, perdoada dele, e aí ele vai se importar com alguma besteira ali. Submisso à palavra de Deus, e não aos seus sentimentos, e não às suas emoções. Recentemente, algo aconteceu que tem sido bastante triste no mundo, entre aspas, chamado cristão. Um dos maiores apologistas do nosso tempo, que faleceu esse ano, não vou mencionar o nome, eu sei o nome, mas eu não vou mencionar, porque eu não quero fazer nenhum tipo de alarde sobre isso.
morreu no mês de maio. E esse cara realmente, eu não estou falando de ser conhecido numa parte do mundo, esse cara literalmente foi conhecido no mundo todo. Um dos maiores apologistas cristãos do nosso século. Só que alguns meses depois da morte dele, começou a aparecer e pipocar um monte de história sobre conduta sexual inapropriada dele. Isso mata cristianismo. Isso arrebenta com o cristianismo. Sabe por quê? Porque eu, que na verdade ouvi tantas coisas sendo faladas e escritas por esse homem, agora o que eu ouvi ser falado e escrito não faz mais importância. A única coisa que fica na minha mente agora é a vida do cara. O que ele fez, o exemplo que ele não deu. Isso que fica. Talvez você nunca vá subir num púlpito para pregar, mas a sua vida é uma pregação. A maneira como você está agindo é uma pregação. A minha pregação é vazia se a minha vida não condiz com as minhas palavras, completamente sem impacto. Eu posso falar palavras incríveis aqui, eu posso ser o maior pregador da história, coisa que eu não sou, mas vamos supor que eu fosse. Se a minha vida não condizesse com o que eu estou falando, não vale. Quando eu estou pregando, na verdade o que as pessoas estão vendo não é o que eu falo. Elas estão vendo a maneira como eu ajo com a minha esposa quando ninguém está por perto. É a maneira como você age com a sua esposa ou com o seu esposo. É a maneira como você age com suas filhas, com seus filhos, com seus pais. É a maneira como você age no trabalho. O que você faz ou deixa de fazer ali. Seus colegas estão vendo, e essa é a maior pregação. A maneira como você age nos seus negócios, na sua escola, na sua vizinhança. A maneira como você age entre os seus familiares, os seus parentes. A maneira como você age na internet. Isso é uma pregação enorme. Muito maior do que qualquer coisa que eu possa falar aqui na frente. Como é que eu ajo na internet? A maneira como eu ajo, como você age quando ninguém está vendo, ou quando eu acho que ninguém está vendo. Essa é a verdadeira pregação. Essa foi a pregação de José. Não foi um homem que saiu pregando como João Batista, que pregou como Jesus, o filho dele, que pregou como os apóstolos. Não se ouve nenhuma palavra de José, mas a vida do cara, a submissão dele a Deus, a retidão do coração dele, é uma pregação por si só. A questão para mim e para você hoje é: minha vida, sua vida é uma pregação? As pessoas que estão ao meu redor, elas olham e falam: essa pessoa é diferente, essa pessoa tem outros parâmetros, outros padrões pelos quais ela vive, que não são simplesmente os padrões religiosos, são padrões que vêm de uma convicção profunda. Ele podia ter falado: pelo menos vamos ter sexo, mas diz aqui: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Deixa eu falar 2 pontos aqui, tá? Então, ele teve relações com ela depois que ela teve um filho, tá? Então Maria foi virgem enquanto teve Jesus. Depois disso ela não foi mais virgem, tá? Como tem muito engano sendo falado também por aí. Os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus eram irmãos e irmãs mesmo, não era primo não, como alguns também falam, era filho e filha de José e Maria. Então eles tiveram um relacionamento sexual, mas enquanto Jesus não nasceu, ele não tocou nela. Como é que é a pregação da minha vida e da sua vida? Alguns dizem que caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Isso é caráter, né? Imagem, todo mundo
persona na internet, né? Todo mundo tem, né? Mas em caráter, quando ninguém está vendo, só Deus está vendo. Isso é caráter, isso é convicção, isso é pregação de fato. Eu e você, como José, podemos pregar sem nunca ter aberto nossa boca. Amém. Você não ouve nenhuma palavra do cara aqui. É relatado o que ele fez, é relatada a atitude que ele teve, mas não tem palavra que ele pregou. No entanto, nós estamos falando dele 2000 anos depois. Ah, mas era pai de Jesus. Não era porque era pai de Jesus, era por causa da atitude que ele teve. Se não tivesse tido essa atitude, não faria importância se era pai ou se não era pai de Jesus. Nossas vidas contam para muita coisa. Às vezes a gente acha que o importante é aquele que está pregando na frente da igreja, eu estou dizendo. Isso não tem nada a ver com importância. Alguns têm sido dado esse trabalho para ser feito, de estar ali na frente pregando. Para alguns, não é melhor nem pior, mas a responsabilidade de ter impacto nas pessoas ao nosso redor não é do pregador lá na frente, é minha e sua responsabilidade. Como? Por causa do que eu estou falando? Não, por causa da maneira como eu vivo. Essa é a maior pregação. Nós vamos participar do pão do vinho agora, em memória de Jesus Cristo, em memória da morte dele. Não é memória do nascimento dele, como a gente faz no Natal, mas é memória da morte dele, do que ele passou por nós na cruz. Vamos aprender do que Jesus ensinou e do que nós vemos sendo personificado na vida de muitas pessoas que foram tementes a Deus ao longo dos séculos. José foi um deles. Que os ensinamentos de Jesus possam ser mais do que algumas boas ideias para as nossas vidas, mas que de fato nós possamos estar tendo convicções profundas que vão ser demonstradas através do que nós não falamos, mas do que nós somos, do que nós vivemos. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Não porque nós somos merecedores de alguma coisa, mas muito obrigado por causa da sua grande misericórdia e da maneira como tu tens separado para que possamos estar vivendo hoje, Senhor, as promessas que foram feitas há muitos anos atrás, que é de viver embaixo da sabedoria, do cuidado e da verdade que Jesus Cristo nos trouxe. Ajuda-nos, Senhor, de fato viver isso com todo o coração. Muito obrigado por exemplos como o de José, Pai. Ajuda-nos a ter um coração temente a Ti, humilde suficientemente para se submeter a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo quando estivermos agora participando do pão e do suco de uva, e que nossa vida possa ser uma pregação verdadeira do Seu grande poder. Em nome de Jesus, a gente oramos.